Ora, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. Você está no Quarto de Luz e eu também. Eu sou a Marianita e hoje nós iremos iniciar um bate-papo muito legal, porque a gente vai começar a falar dos princípios básicos da doutrina espírita, o que nos rege, o que nos norteia. Roda a vinheta. Eita, que deu uma sombra grande aqui agora. Amadores. Alright, gente, como em alguns vídeos anteriores a gente já mencionou, a doutrina espírita, ela não é só uma ciência, ela também é uma filosofia e em alguns aspectos ela tem sim um sentido religioso. E como toda filosofia, como toda ciência, como toda religião, ela também possui princípios que servem como uma base mesmo para a doutrina, né? É a partir desses princípios que todo o nosso conhecimento, todos os nossos estudos irão se basear. Aí, eu vou pegar um livro muito legal, cara, vale a pena você ter esse livro aqui. É o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro do Pentateuco Espírita. Nós vamos ter um momento para falar só sobre as obras básicas. E nesse livro aqui, na introdução do Livro dos Espíritos, mais precisamente no item 6, Allan Kardec vai listar de maneira resumida os princípios da doutrina espírita e que são pontos que servem como norte. Na verdade, ele listou em 35 itens. Depois você leia, hein? Não tenha preguiça de ler, é bom ler. A gente costuma resumir o resumo e trazer os principais princípios da doutrina espírita, que são uns assim, cara, esses aqui são essenciais. Quais são? A existência de Deus. Nossa, sem Deus não teria nenhuma graça. A existência do espírito, porque senão você não estaria nem me assistindo, né? Você é o quê? Você é um espírito. A existência da reencarnação, das passadas, pluralidade das existências, comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, que é a mediunidade, pluralidade dos mundos. Não estamos sós, não somos os únicos. Ai, para com isso. Lei da evolução, o espírito nunca retrocede, a gente só vai evoluir. Mesmo que às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas a gente evolui, a gente não tem como retroceder. 7. Lei de causa e efeito. Tudo que vai, volta. 8. Livre-arbítrio. Tudo, né? A gente vai falar sobre o primeiro princípio, que é Deus. Nós espíritas acreditamos em Deus. Não tem como se dizer espírita sem acreditar em Deus. Deus existe? É um homem ou uma mulher? Eu queria dar um abracinho em Deus. Quantos anos será que tem Deus? Deus é brasileiro? Eu tenho certeza que você já teve esses momentos, né? Principalmente na infância, a gente fica se perguntando: quem é Deus? Cadê Deus? Cadê ele? Mas eu vou te dar um pequeno tapa na cara nesse momento. Nós ainda somos muito imaturos para compreender Deus. O nosso raciocínio ainda é muito limitado para a gente compreender, para a gente enxergar Deus de uma maneira mais clara. O Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas. Sabe qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta que Allan Kardec fez por nossos amiguinhos, os espíritos: que é Deus? Perceba, ele não perguntou quem é Deus. Que é Deus? Que é Deus? E a resposta dos espíritos foi uma resposta muito mais complexa. Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, não existe nada nem ninguém mais inteligente do que Deus. Não existe possibilidade de uma inteligência acima da inteligência top dele. A causa primária de todas as coisas. Tudo se origina dele, todos se originam dele. Você tá ouvindo esse grilo? Se origina de Deus. Você tá vendo esse buço suado? Se origina de Deus. Sabe essa chuva que vai, esse barulhinho de pingo de chuva no telhado? Se origina de Deus. O sol que nasce, o sol que dorme, se origina de Deus. Oceano, gente, você olha o infinito e além. Tá furado aqui. E você sabe que
Dentro daquele oceano tem tantos seres vivos, tantas espécies que a gente talvez nem conheça nem a metade. Onde você olha tem céu, você vai pra qualquer lugar, olha pra cima tem céu. Um corpo humano gerando um outro corpo humano. Como? Como quem? E tem gente que não acredita em Deus. Porém, a gente respeita muito quem não acredita em Deus. Porque, afinal de contas, você pode acreditar naquilo que você bem entender. Deus não julga seus filhos por suas convicções religiosas, por suas crenças. Deus julga seus filhos por suas atitudes. Muitas pessoas que se dizem ateias fazem um bem tão grande para quem quer que seja. Ao mesmo tempo, tem tantas pessoas que se dizem tão religiosas, tão, sabe? E são tão hipócritas e são tão egoístas. Tem até uma frase de Divaldo Franco numa entrevista que ele deu para o Jô Soares, que ele diz assim: respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Mas, apesar desse respeito, o Espiritismo, ele nos ensina que duvidar da existência de Deus é duvidar de uma lei universal que diz que para todo efeito existe uma causa. Você não pode pensar que o universo ele surgiu do nada, porque o nada não existe. Entretanto, meus irmãos, enquanto nós estivermos obscurecidos pela matéria, nego, não tem jeito. A gente não tem condições de entender Deus. Deus é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim. Deus é imutável. Como diria o Livro dos Espíritos, se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque ele estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é único. Se houvesse vários deuses, inclusive na galera das antigas, né, nas antiguidades, na Idade Média, blá, 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 a gente tinha essa ideia de que existiam vários deuses, o deus do trovão, o deus do fogo, o deus da água, vamos fazer a dança da chuva. Com o passar do tempo, nós fomos entendendo essa visão de um Deus único. Se houvesse vários deuses, não haveria nem unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Deus é todo-poderoso, porque Ele é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto Ele. Não teria feito todas as coisas, e as coisas que não tivesse feito seriam a obra de um outro Deus. Não tem como ter outro Deus, só existe Deus. É soberanamente justo e bom. Isso aí a gente não tem como duvidar disso, cara. Ele é muito justo, ele é muito bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça e nem da sua bondade. Apesar de termos conhecido esses atributos, é importante que a gente tenha em mente que isso é apenas uma ideia do que é Deus. Mais importante que entender Deus é sentir Deus. Deus é maior do que qualquer religião, do que qualquer crença, é maior do que toda e qualquer diferença. Deus é zero defeitos, recusa imitações. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Próximo vídeo iremos dar andamento ao estudo, esse estudo divertido dos princípios da doutrina espírita. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus Cristo, não se desesperem, tudo passa. Tudo passa, gente. Até isso daí passa. Já diria Chico Xavier. E até a próxima! Ai.